Olá pessoal, mais uma sexta-feira, mais um Contabiliza aí, trazendo para você informações do nosso mundo contábil, do mundo empresarial, que são necessárias para o desenvolvimento das nossas atividades diárias, que são muito importantes para que a gente possa ter aí um trabalho de melhor para os nossos clientes, de melhora para os nossos pares, e o nosso intuito aqui é sempre levar essa informação para você que está aí desse lado da telinha, e você pode contribuir com o nosso programa, trazendo para nós aí situações que vocês querem que a gente aborde aqui, situações que vocês querem que a gente leve para você, de forma a trabalhar junto com você no resultado de informações que possam complementar o seu dia a dia. E essa semana, antes de mais nada, eu queria deixar brevemente aqui uma situação. Nós estamos aí realmente vivendo momentos de incerteza, estamos aí vivendo momentos complexos, mudanças de posicionamento, mudanças de caráter, e eu, enquanto pessoa e cidadão, já me posicionei sobre isso, já deixei o meu posicionamento claro, e enquanto profissional eu não posso compactuar com a dilapidação do patrimônio de uma entidade, seja ela qual for. Então, mais do que nunca, eu reforço os meus princípios e a minha integridade enquanto cidadão com os meus pensamentos. E esse é um direito meu. Até então, é direito meu de se expressar. Caso você não concorde, você tem a sua opinião, é a sua opinião, assim como eu tenho a minha, respeito a sua e quero que seja respeitado a minha também. Perfeito? E aí, vamos passar para a nossa pauta de hoje, que são aí algumas mudanças que nós tivemos na legislação recentemente, e a primeira delas é bastante movimentada e que altera bastante o dia a dia das empresas, a questão aí da licença maternidade, que houve uma mudança tecnicamente não complexa, né? Não vai alterar situações, não vai gerar tantas situações de agravamento. Houve somente uma mudança sobre a questão de início do prazo de licença maternidade. Por que isso? Até então, a gestante ela se afastaria para o recebimento do auxílio maternidade em duas situações. A primeira, quando o profissional de saúde lhe concedesse o atestado médico, falando que ela já pode se afastar, e a outra quando a criança nascia, né, sobre o nascimento da criança. A partir de agora, houve uma decisão e o afastamento para a licença maternidade ele só vai ocorrer quando ocorrer a alta, seja da mãe ou seja a alta do bebê. O que ocorrer por último e não por primeiro. E aí, como eu já tinha colocado para alguns colegas, inclusive, qual era a visão que eu tinha sobre isso, eu falo que isso foi benéfico. Enquanto cidadão, enquanto pai, eu falo que isso foi benéfico. Se a mãe está lá com um bebê e este bebê, por um infortúnio, ficou lá internado e a mãe já está considerada aí no seu período de licença maternidade, ela iria aí ser penalizada de alguma forma pela situação de não poder estar acompanhando a criança, às vezes, num período um pouco maior, ou seja, no final da sua licença. Enquanto cidadão, nós temos que lembrar que os primeiros 3 meses de vida de uma criança são os mais importantes de acompanhamento, inclusive dos pais, né? Eu não falo somente da mãe, porque é um conjunto, né? Não se faz uma criança sozinho, vamos entender isso daí, deixar isso claro também. É papel do pai também estar acompanhando essas situações. Então eu vejo isso como primeiro ponto de forma benéfica. Vai possibilitar que a mãe
né, os pais acompanhem a criança a partir do momento que ela efetivamente deixar o hospital. Se pai e mãe deixar junto, beleza, começa a contar dali, é da alta. Então, recebeu alta a mãe e o bebê, os dois vão para casa, começa a contar ali a licença maternidade da mamãe. A mãe saiu, o bebê ficou, só vai contar licença maternidade a partir da alta do bebê. Perfeito? Então, isso é importante. Eu entendo que foi uma alteração importante aí para a sociedade, para as mães, né? E não tenho o porquê questionar ou falar que isso não foi benéfico. Foi sim, trouxe benefício para as mães. Todos nós viemos de uma mãe, ninguém aqui caiu de paraquedas aqui, nós todos viemos pela concepção de uma mãe, então isso é importante que aconteceu. Benéfico, um direito aí bastante importante colocado para as famílias, ok? Um segundo ponto aí que saiu também agora, deixa eu até pegar aqui a notícia, mas saiu agora, no final agora dessa semana, tá aqui, ó, nós tivemos aí uma alteração na resolução 140, foi feito a resolução aqui, ó. O Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou a resolução 171 de 2022, que altera a resolução 140. E trouxe dois pontos muito importantes. O primeiro ponto, tá lá, ó, Inova Simples. O que é o Inova Simples? A resolução altera a redação do inciso 1 do artigo 2º da resolução 140, que era de 2018, para permitir que as empresas autodeclaradas de inovação e enquadradas no regime especial simplificado possam aí optar pelo Simples Nacional em consonância com o artigo 65A da Lei Complementar 123. O Inova Simples é um regime de formalização de empresas de inovação que tenham iniciativas de aprimoramento gradual ou aprimoramento espontâneo com características de efeito de alteração ou suspensivo. Então, o regime tem como objetivo incentivar as iniciativas empresariais de caráter inovador e tecnológico. Até então, é permitido a comercialização de produtos e serviços de caráter experimental, né, para as empresas do Simples de inovação, respeitando o limite de faturamento de até 81 mil ano. Então, seja as empresas aí MEI, mas que eram de inovação. Isso foi muito bacana e agora está aí regulamentado. E o segundo passo, ou a segunda alteração que nós tivemos, foi em relação à emissão de nota fiscal de serviço para também o MEI, né? Porque estava lá, ó, foi alterado o texto da resolução do Conselho, a resolução 169 de 2022, para prorrogar a entrada em vigor da nota fiscal de serviços eletrônicas de 1º de janeiro de 2023 para 3 de abril de 2023. Dessa forma, os contribuintes e o fisco terão o primeiro trimestre para atualizarem facultativamente o sistema de nota fiscal de serviço eletrônico. Então, isso aí é uma mudança que está prevista agora, dentro do cronograma e do desenvolvimento do projeto, e a necessidade para que os contribuintes conhecerem, né, ou conheçam o sistema antes da obrigatoriedade. Perfeito? Então, teve essas alterações, essas duas alterações aí que eu julgo importante, até porque muito MEI, muitos microempreendedores, eles não tinham um contato direto aí com a questão da emissão de documentos fiscais, até por conta da sua desobrigatoriedade. Não vou entrar no quesito, mas a gente pode trabalhar isso dentro dos próximos programas,
né, a respeito de como que é a emissão de documentos fiscais pelo MEI. Entendo que é importante trazer isso, entendo que é necessário, mas nesse momento eu vou colocar isso nos próximos programas, até ver se eu consigo trazer alguém que possa contribuir conosco aí numa entrevista a respeito dessa questão. Se eu não conseguir um colega, um par, eu mesmo vou abordar aí o programa, dentro do programa, essa situação sobre como que fica a emissão de documentos fiscais. Ok? Então, esses são duas situações muito importantes que ocorreram nesse primeiro momento, nesse início de mês de novembro, que você deve ficar atento. Aí você deve estar se perguntando ou questionando, mas essa questão aí da licença maternidade já está valendo isso? Sim, já está valendo, tá? Então, a partir de agora, você tem que ficar atento à questão que foi colocada, que é a partir da alta, beleza? Então, essas alterações que ocorreram, como eu falei, eu vejo isso como benéfico, como um fator de bastante importância para as empresas, e o que a gente espera é isso, é que cada vez mais o nosso trabalho seja de realmente auxílio, de mostrar e trazer as informações que possam facilitar o nosso dia a dia. Essas duas que eu trouxe vão facilitar, até porque eu venho acompanhando e muitos profissionais e muitos empreendedores, né, principalmente os MEI, estavam preocupados com essa situação sobre a questão de emissão aí de documentos fiscais, porque para eles, entre aspas, é uma novidade, perfeito? Mas a gente vai tratar isso, como eu coloquei, de um outro programa, onde a gente possa aí efetivamente estar abordando de uma forma mais ampla e mais completa essa situação, perfeito? Nós temos aí várias situações que vão ser trabalhadas ainda nesse primeira quinzena aí de novembro, lembrando que esse mês tem a primeira parcela do 13º, né, para ser paga até o dia 30 de novembro, e eu sempre gosto de frisar sobre isso, porque a primeira parcela do 13º, ela é paga de fevereiro a 30 de novembro, não necessariamente no dia 30 de novembro, perfeito? A legislação concede essa situação de você pagar de fevereiro a 30 de novembro. Eu acho que eu já até abordei isso em alguns programas passados, mas eu vou frisar, nós estamos aí na iminência aí para poder já fazer o pagamento, e é importante que você, empresário, você da área, saiba explicar isso para o empresário. Eu não preciso, né, alguns pontos que eu vou destacar. Então, primeiro, a questão do pagamento, que é de fevereiro a 30 de novembro para a primeira parcela. Segundo ponto, não preciso, nesse período entre fevereiro, né, até chegar ao dia 30 de novembro, ou seja, de fevereiro a outubro, vamos colocar assim, eu não preciso pagar para todos os funcionários. Eu posso pagar aleatoriamente, ou, como eu gosto sempre de usar exemplos, você pode pagar aí no mês do aniversário daquele funcionário os 50% do 13º. A gente sabe que lá nas férias eu também posso antecipar esse pagamento, facilitando aí o dia a dia do empresário, porque a gente sabe que para ele é um peso agora no final do ano ter que pagar. Dia 30 eu tenho que pagar o 13º, até o 5º dia útil eu tenho que pagar o salário, até o dia 7 eu tenho que pagar, recolher, melhor dizendo, o FGTS, e aí no dia 20 eu já tenho que pagar a segunda parcela do 13º. Então, quando nós, contadores, auxiliamos efetivamente a empresa, a gente pode contribuir com o dia a dia dela, mostrando que existem alternativas que podem tirar o peso das costas do empresário e da empresa. Isso vai facilitar muito e é muito bem-vindo para a nossa área. Então, você tem que ficar atento para poder repassar essas informações para o empresário. Perfeito? Terceiro ponto. O 13º ele é feito com base na última remuneração, né, no último salário. Só vai haver média para quem tem horas extras, para quem tem aí os chamados
horas extras, comissões para quem tem essas variações que ocorreram dentro do ano. E é por isso que é importante você ficar atento. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho que pagar o 13º agora até dia 30 de novembro, esse mês de novembro não fechou provavelmente as comissões e as horas extras, perfeito? Então o que você vai fazer? Você vai fazer a média dos 10 meses, de janeiro a outubro. Vai fazer o pagamento com base no salário e na remuneração variável que ele tem. E quando você for pagar o mês de dezembro, lá a segunda parcela, você vai poder fazer essa correção. Ah, mas o mês de dezembro também não fechou, porque é dia 20. Por isso que a legislação traz que o mês de janeiro lá, eu não vou antecipar o 13º. Por quê? Porque quando encerrou o mês de dezembro, dia 31 de dezembro encerrou, você pode fazer aí a buscar esses dois períodos de novembro e dezembro, atualizar essa média e pagar junto com o salário de dezembro lá no mês de janeiro, que é pago até o 5º dia útil. Então, justamente para isso que a legislação facilita, e nós temos que ficar atento a isso, tá? As comissões, os adicionais, as gratificações que geram média, tá? Vou deixar bem claro isso, que geram média para pagamento dos 12avos aí, ele tem que ser recalculado a média quando encerrar o mês de novembro e o mês de dezembro, justamente para não penalizar o funcionário. Eu sempre fui muito atento a isso, recomendo que você que está aí do outro lado fique atento com isso, porque é de suma importância que nós façamos essa orientação para o empresário. Para quem recebe somente salário fixo, beleza, morreu o assunto, pagou 50% agora em novembro, pagou lá em dezembro a segunda parcela, os outros 50%, encerrou o assunto, morreu a conversa, não tem um problema, boas festas, bom final de ano, vamos torcer para que ano que vem a coisa dê tudo caminhe para o lado aí que a gente espera, como eu falei, quero estar errado, que caminhe para o que seja benéfico aí, beleza? Agora, quem tem média, a gente tem que ver, tem que fazer essas correções, tem que fazer essas apurações de forma correta. Eu tenho que fazer essa avaliação, né, dos períodos que estão aí comprometidos, que ficaria novembro e dezembro. Então, isso é importante. Quarto ponto aí que eu falo para vocês. O pessoal me pergunta, mas e se eu antecipar, Rodrigo, lá em março? Né, o meu aniversário é no mês de março, eu antecipo para o meu funcionário o mês de março, 50% 13º. E se eu tiver que demitir ele em maio? Não há problema nenhum. Tá? Quando você demite o funcionário e ele recebeu um pouco a mais aí do 13º, isso vai ser feito como um desconto, perfeito? Porque ele não teria o direito de receber, então ele é um desconto daquela parcela que foi pago a mais. Então, como exemplo, em março foi pago aí 50% do 13º, e em maio você me demite. Então eu teria direito a receber 5 12avos de 13º. Como você me pagou proporcional a 6 meses, você vai descontar aí como adiantamento salarial um mês de proporcional que foi pago a mais. Não há prejuízo, ninguém sai no prejuízo. Perfeito? O funcionário já recebeu, desconto, empresário pagou, desconto, morreu o assunto. Então esses são alguns pontos que você, profissional que trabalha na área de departamento pessoal, tem que ficar atento para poder calcular corretamente o 13º, para poder calcular de forma bastante segura, para que não haja intercorrências aí, questionamentos por parte dos trabalhadores em relação ao que está recebendo de 13º. Eu gosto sempre de frisar, posso até, num próximo programa, trazer aí para vocês uma simulação de como que seria feito aí o 13º e você ficar aí mais por dentro de como que faria esse cálculo aí, principalmente da questão dos variáveis, né? Horas extras, comissões, essas situações que são colocadas dentro do, digamos, variável, como a gente sempre chama isso, né? As parcelas variáveis. Perfeito?
Uma outra situação é que o pagamento, como eu falei, ele deve ocorrer, né? Então, o quinto aí, deve ocorrer efetivamente até o dia 30 de novembro. O empresário deve ficar atento a esse prazo para não ser questionado ou penalizado em uma futura situação. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso Contabiliza aí do dia 4/11 de 2022. Eu aguardo você na próxima semana com um novo programa, com uma nova informação, trazendo para você situações que afetam o nosso dia a dia. Um bom final de semana a todos e até lá!